O conceito, eu trouxe alguns que certamente vocês conhecem, mas a mim me agrada muito o Lehmann, que foi o primeiro estudioso do tema, quando ele diz, de forma muito acertada, que é uma forma de terrorismo que se manifesta pelo encadeamento num período bastante largo de propósitos, de atuações, e que, se tomado separadamente, cada ato parece insignificante para aquele que ouve, para aquele que escuta. Já Marie-France, estudiosa francesa e europeia, vai dizer que qualquer conduta abusiva que atende por sua repetição ou sistematização. E aqui há algo importante para vocês observarem. Repetição. E qualquer que seja o país, a organização, a OIT, a Organização Mundial de Saúde, a Agência Europeia, vocês sempre vão encontrar como uma caracterização fundamental a questão da repetição. E essas ações que se repetem, né, no tempo, atenta contra a dignidade, que é outro aspecto fundamental que nós pensemos quando alguém é humilhado, desqualificado, profissionalmente ou pessoalmente. Pode passar, por favor. A Organização Mundial de Saúde vai ampliar um pouco mais. Ele vai dizer que é toda ação, incidente ou comportamento que se afasta do razoável, que a pessoa é agredida, ameaçada e humilhada no exercício da sua atividade profissional ou como consequência da mesma, né, por outra pessoa, que pode ser um superior, outro trabalhador ou terceiros. Entretanto, não se enganem. Um assédio que ocorre entre um colega e outro, entre um superior hierárquico e outro, está nos gritando sobre uma organização. Estamos falando de uma forma indireta sobre algo que é muito maior do que o que ocorre entre aquelas duas pessoas. Seria um erro muito grande se nós nos fixássemos no Antônio e na Maria como algo responsável e isentasse totalmente a empresa da sua responsabilidade. Seria um maniqueísmo que não favoreceria certamente aos trabalhadores. Pode passar a próxima, por favor. Já uma pesquisadora francesa, a Michelle tenta dizer que o assédio é um sofrimento infligido no local de trabalho. Ora, por que infligido no local de trabalho? Ali não se está para sofrer desqualificações, para ser humilhado, para ser discriminado. De maneira durável, de novo, repetitiva ou sistemática por várias pessoas a uma outra pessoa, por todos os meios relativos às relações. Ora, quando eu humilho alguém no ambiente de trabalho, e aqueles que testemunham aquela humilhação também são afetados. É só aquele que foi humilhado diretamente. Os outros, indiretamente, também sofrem. Pode passar a próxima, por favor? Nós, no Brasil, assumimos a questão do assédio, por favor, digo de início, o assédio não é uma doença, o assédio provoca doenças. Lembre-se que todo trabalhador, qualquer trabalhador que adentre a qualquer empresa, ele sofre uma série de exames médicos, depois, a depender do tamanho da empresa, entrevistas com psicólogos. Então seria muito difícil nós imaginarmos que uma empresa vai contratar um psicótico, um paranoico, um esquizofrênico. Toda empresa procura trabalhadores com saúde física e mental, em condições plenas para produzir. Então, por isso dizemos que a exposição de trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho. Esse prolongado pode ser durante uma jornada em que aquela pessoa, aquele alvo, sofre de forma repetitiva ou se expõe de forma repetitiva às humilhações do outro. Pode passar adiante, por favor? Então, atentem que essa exposição a situações de violência laboral
E aí seria interessante nós ampliarmos a conceituação, não só para o assédio, mas a violência laboral, né? Pode afetar a saúde através de uma única exposição. E aí chama a atenção de vocês. Alguns podem, como assim? Nós vamos falar sobre isso. Uma única exposição é um dano, causa um dano. Alguém pode me humilhar de tal forma que me cause um dano moral, que ofenda a minha honra, a minha dignidade. Aqui não tem a figura da repetição e sistematização, né? Através de várias exposições, aí sim vem a repetitividade, o clássico assédio moral. Isso eu digo por quê? Porque muitas vezes, mas foi uma humilhação, isso aí não é assédio, certo? Não é? Porém, no ambiente de trabalho, quando as pessoas estão a trabalhar, quando as pessoas estão trabalhando, não significa que elas estão ou devem estar expostas, ou o outro tem o direito, naquele ambiente, de humilhá-la, de desqualificá-la. E para vocês ficarem mais atentos em relação, se nós fôssemos falar do ponto de vista jurídico, nós poderíamos dizer que o assédio moral é uma constelação, ou contém uma constelação de danos. A minha identidade, a minha integridade, a minha identidade, a minha personalidade, a minha saúde, enfim. E o ato constitui, sim, um dano moral. Então, essa conceituação, do ponto de vista jurídico, que é uma constelação de danos, é importante para a gente compreender e não banalizar, quando é, como dizem, um ato somente. Ora, se eu ofendo alguém e me dou conta disso, eu peço desculpa e fico atento para que isso não se repita. Agora, quando isso acontece hoje, à tarde, amanhã e sempre, deixou de ser algo que eu não tive tempo para refletir. Pode passar a próxima, por favor? Alguns paradigmas causais, né? O Einarsson, um pesquisador norueguês, ele vai dizer que os fatores organizacionais e psicossociais são importantes na causa do assédio moral. A Pesé, uma pesquisadora francesa, vai dizer que os fatores organizacionais, atentem bem a isso. Einarsson, fatores organizacionais, a Pesé, fatores organizacionais, né? Assim como uma estratégia de gerenciamento. Ou seja, muitos utilizam o medo, isso que eu digo, empresas, o medo ou o estresse, ou o próprio assédio moral como um fator de gerenciamento, como uma forma de gerenciar. Para que isso? Para dar produção, para aumentar a produtividade. O Jimenez vai dizer características inerentes às relações e o Lehmann vai ser muito claro. Olha, gente, vamos deixar dessa de dizer que o outro é louco, nervoso, paranoico. Ou melhor dizendo, em outras palavras, a personalidade é irrelevante contra o assédio moral. Então, se prender a esse aspecto, seria um erro, né, daqueles que analisam, e mais ainda, talvez até uma má-fé. Ou seja, eu desvio a responsabilidade da organização de trabalho e coloco a responsabilidade entre pessoas, mesmo quando ocorre entre as pessoas. Então, ao estudar a questão da violência no trabalho, do assédio moral, esse exercício de tentar compreender o contexto é mais do que necessário. Pode passar a próxima, por favor? Pode passar a próxima. Quais são as práticas, então? Vamos falar em 4 grandes blocos, e que as práticas, não vou falar cada uma delas, porque as práticas vocês vão encontrar em qualquer livro, em qualquer artigo que vai falar sobre a questão do assédio. Mas a prática fundamental dentro desses blocos aí é a deterioração proposital das condições de trabalho. Ou seja, se todos estão expostos, criam um mal-estar dentro daquele ambiente. Não só para aquele que está sofrendo o assédio naquele momento, mas para todos que estão assistindo, que são testemunhas. Não é o silêncio significativo de prazer. O silêncio está falando de um sofrimento que atinge a todos. O não falar ou não testemunhar a favor daquele que está sofrendo não significa negação da humanidade, do seu humanismo. Ao contrário,
Significa que essa pessoa pode estar, ou essas pessoas, perpassada pelo medo. Pode passar o próximo? Isolamento e recusa de comunicação. Ora, isso parece até infantil, e não é, tem um peso muito grande. Se nós nos reconhecermos pelo olhar do outro, ou no olhar do outro, é isso que constitui também a nossa identidade, o nosso ser. Quando o outro recusa a fala, ou quando o outro recusa um simples olhar, quando o outro simplesmente não me vê, quando eu passo a ser uma transparência dentro daquele ambiente de trabalho, isso é um tipo de sofrimento. E as estratégias de isolamento são as mais variadas possíveis. Pode passar o próximo? O terceiro, o próximo. O segundo aspecto, violência verbal, física e sexual. Eu estou ali para trabalhar, para dar o melhor de mim. Eu sofro violência verbal desde o momento que me dão apelidos que eu não desejo, que eu não quero, né? Até certas, entre aspas, brincadeiras em relação à minha capacidade, em relação à minha orientação sexual, à minha opção política, à minha religião, enfim, o que isso tem a ver com a questão do trabalho? É uma forma de me atingir, que termina atingindo até a minha capacidade criativa e produtiva. Pode passar aqui outro lugar. Bem, então, se nós fôssemos resumir as ações, seriam essas aí. Limitar a comunicação do trabalhador com o coletivo. Então, muitas vezes, a gente chega ao ter o ponto de chefes e representantes, quando eu falo, o representante da empresa, naquele setor, limitar que os colegas falem com aquele que está sendo humilhado, né? Limitar o seu contato social, quando o isola dos outros, e quando a própria pessoa, se sentindo tão mal, tão culpada, se auto-isola do grupo, desprestigiar pessoal ou profissionalmente o indivíduo. Isso se faz através de rumores, de fofocas, de regularizações em público, de chamada de atenção, de punições e tantas outras práticas, né? Reduzir tarefas, ou seja, não passar absolutamente nada para esse indivíduo, tirar o que ele necessita para executar a sua tarefa, como por exemplo, desde o computador até o martelo, até o básico para ele executar. Então, se eu não tenho isso, um lápis na minha profissão, um estetoscópio, né, ou em outras profissões, se eu não tenho o fundamental para realizar aquilo que eu sei fazer, fica difícil, impossível quase, eu continuar fazendo aquilo que eu fazia. E comprometer, obviamente, que numa ambientação dessa, a minha saúde mental fica prejudicada, fica transtornada. Eu passo a ter um sofrimento que me é imposto, mas não um sofrimento que é meu, intrínseco a mim, né? Mas que me é imposto por uma condição de trabalho. Bem, então, os elementos do assédio laboral, resumindo isso que nós dissemos anteriormente, está na temporalidade. São elementos que a gente vai encontrar, ou não, mas normalmente a gente encontra numa história de assédio laboral típica. A temporalidade, ela pode ocorrer durante uma semana intensa, ou um mês, ou às vezes até mais no serviço público, que a gente encontra histórias de sofrimento que perpassam as gestões. E a pessoa sempre acreditando, quem sabe ao mudar o governo, quem sabe venha novos gestores e tudo se acabe. A repetitividade, todo assédio, a repetição do ato, que não precisa ser o mesmo especificamente, pode ser outro, sempre no intuito de mostrar que aquele trabalhador não é aquilo que se pensa dele, que ele tem um plus a menos, e não há mais. Direcionalidade é um elemento subjetivo que muitas vezes a gente pergunta, mas por que o Antônio e não o João? E é isso que confunde ao trabalhador que está sendo humilhado, que ele acha que o problema é com ele, se manifesta nele, e ele não consegue ver que o problema atinge os outros também. E os limites geográficos, às vezes a gente pode até ter algum setor em que a demanda, em que a exigência é maior, e em outros que a exigência se dá de uma forma mais, vamos dizer assim, tranquila. Então, se eu estou, por exemplo, no setor bancário, no caixa, é algo diferente de um indivíduo que está ali no administrativo, não tão diferente, não significa que o administrativo também não tenha
uma demanda a ser cumprida, um objetivo a ser cumprido. Se eu sou médica de um pronto-socorro, eu tenho ali uma quantidade de pacientes que eu tenho que atender em 5 minutos da conta da vida, ou salvar a vida, que é impossível, né? E um outro que está no atendimento do SUS tem uma demanda também alta, mas que tem até uma chance de levantar um pouquinho e espairecer os pensamentos. Difícil, porém pode acontecer. Difícil eu digo por quê? Porque eu já peguei colegas que em 4 horas, dentro da produção, só para vocês entenderem que a produção não é só produzir o shampoo, produzir o medicamento. Ela atinge outra característica. Então, o que ele tem que atender em 4 horas, 120 pacientes. Bastante difícil. 120 pacientes você não atende, ele passa por você. E você só se apercebe disso quando há problemas. E sempre vai haver problemas que ocorrem e o dedo é apontado para aquele profissional. Então, a exposição de todos os trabalhadores degrada as condições de trabalho de todos. Então, não é só um pode adoecer, mas todos terminam trabalhando num ambiente que está degradado do ponto de vista moral, do ponto de vista, e principalmente da forma de exigir, de pressionar. Pode passar o próximo? Então, não esqueça os marcos causais em todo e qualquer assédio. Foi individual. Procure isso. A organização de trabalho, que fatores psicossociais ou riscos não visíveis estão ali adoecendo aquele trabalhador, e qual é a cultura dessa empresa? A empresa aceita? O gerente viu, mas o gerente dá uma risadinha e tudo bem. Se é uma média empresa, chegou até o dono, mas o dono ele está dando resultado, tá? A empresa está lucrando tanto com esse cara, o que a gente vai fazer? Né? Então há uma concordância com aquilo que está acontecendo. Não explícita, velada, quando nada se faz, quando não se toma uma conduta. E quando muitas vezes se pune aquele que está sendo assediado.